E agora vamos ao review do capítulo 268, intitulado O Fim. Eu dei um tempo, tá? De internet. Deixa eu pensar melhor nesse capítulo. Eu ainda tô insatisfeito. Tô bastante insatisfeito. Mas tô com menos raiva agora. Então vamos pra frente. O capítulo começa com um flashback no momento errado. Podia, na verdade, não um flashback. Se ele fosse um flashback um pouco mais pra frente, ele estaria melhor encaixado na narrativa do capítulo aqui. Mas é o Megumi falando com o Sukuna, né? O Sukuna tentando manipular o Megumi. Mais uma vez, só continuo achando que foi realmente o Megumi que atacou naqueles momentos. Ele tava, né? O Sukuna prometeu que provavelmente que ele ia acabar tudo e ia acabar com o sofrimento dele de vez, né? Provavelmente, né? Mas o Sukuna tá aqui falando, né? Ele fala aqui: desista disso, você não tem mais como viver uma vida decente, né? Apenas deixe o resto comigo e fique quieto. Nesse ponto, né? Complicado, né? Nesse ponto complicado. Aparentemente o Megumi tinha sim, tá? Tinha sim, nesse momento aqui ele teria sim. Se ele conseguisse, se ele resolvesse abraçar o Sukuna de vez, é provável que o Sukuna conseguisse se manter um pouco mais, né? Porque o Sukuna tá pedindo para ele deixar tudo nas mãos dele, né? Então acho que ele conseguiria se manter um pouco mais. Mas o Megumi resolve viver, né? Resolve viver. Momento Robin, né? Momento One Piece aqui, né? Escolhe viver, finalmente, né? Escolheu viver. E tem uns detalhes interessantes aqui. Ele fala aqui, né? Só restou um último fragmento, né? Um dedo do Sukuna. Ao se transformar em um objeto amaldiçoado, uma coisa é certa: se você for arrancado pelo lutador aqui, você vai morrer. Além disso, a ressonância não é ruim apenas para você. Se os 19 dedos desaparecerem, o último também não conseguirá manter a alma conectada devido aos efeitos, correto? Isso aqui é interessante porque aparentemente, tá? É por causa da ressonância, né? Tá ligando essa base aqui do Sukuna, né? O dedo que tá lá. Aparentemente o dedo que tá lá estava isolado de alguma forma. O Sukuna não estava sentindo aquele dedo, né? Por isso que eu achei, realmente eles tiraram o selo naquele momento que a Dobara ia usar o dedo, né? O dedo estava selado, ele não estava sentindo onde estava aquele último dedo. Ele sentiu naquele momento que eles tiraram o selo. E, né, aparentemente tem esse negócio de quando ele já reencarnou, ele usou a técnica de reencarnação, a alma dele já fixou nesse corpo, né? Então a alma dele não tá mais lá, aquele dedo só tá conectado com a alma, né? É uma fraqueza, né? Foi uma fraqueza nesse momento. Mas se ele for destruído aqui, ele não pode reencarnar naquele dedo lá, porque a alma dele tá aqui, né? Sendo destruída agora. E ela tá sendo destruída porque vai ficar sem receptáculo, né? Se ficar sem receptáculo, provavelmente a alma dele segue pro Sansara, né? Ou pro outro mundo, seja lá. Filho da puta do Sukuna vai pro inferno, né? Mas se for Sansara, ele vai ser reciclado em algum dos mundos, né? Até ele ficar limpo de vez e conseguir a iluminação, né? Sansara é assim, né? E aí, mas é estranho, né? É estranho isso aqui. Eu gostei do visual, mas eu acho essa cena tirou a parte triunfal da luta contra o Sukuna. Eu vi uma galera falando que agora o Yuji é o rei, né? Não, o Yuji não é o rei. O Yuji não é mais forte que o Sukuna. O Yuji não é mais forte que o Gojo. Eles deram realmente sorte. A Uraume tem razão aqui, eles deram muita sorte, né? Eu gostaria, já que é um shonen de porrada, eu gostaria que isso tivesse sido resolvido na porrada. De fato. Era só dar mais tempo pra história, não precisava correr tanto assim. Até se tivesse tido um time skip de uns 3 anos pro Yuji realmente ficar forte, né? Pra ele realmente ser o rei de fato, absoluto, sem ser um título, né? Ele não é o rei nesse ponto. Se ele realmente for considerado o mais forte nesse momento, ele não é o mais forte, ele é o menos fraco. Ser o menos fraco e ser o mais forte são coisas diferentes. O Sukuna ainda é o rei das maldições, ele ainda é o mais forte nesse ponto. Só que juntaram o máximo possível pra cima dele, pra ferrar com ele. O interessante, tá, é que quando a reencarnação é desfeita, a carne extra, né, que tava cobrindo o corpo do Megumi, ela cai no chão, né? É a carne, tem até o barulho, né? O splat aqui, que é o barulho da carne extra caindo no chão. Dá pra ver os braços aqui, né? O braço extra caindo do Megumi. É interessante isso aqui. E aparentemente, tá, os 20 dedos eram realmente necessários. Não foi 20 dedos de sacanagem, né? Os 20 dedos eram necessários para manter a essência do Sukuna. A essência do Sukuna era muito maior nesse ponto, aparentemente, do que os outros, né? Que era um dedo só, que era um bicho, um item só, né?
Interessante isso aqui. Mas os 20 dedos eram necessários. E como a alma dele já reencarnou uma vez, ele não teria como. Os dedos extras eram só a fraqueza, só um eco que sobrou, né? Uma fraqueza extra ali. É interessante esse sistema, né? Os outros feiticeiros que reencarnados não tem esse problema, né? Não tem esse problema, é só o Sukuna. É uma fraqueza interessante, né? Já que o negócio é um negócio antinatural, ele gera fraquezas, né? Ele gera problemas. É interessante isso aqui. Mas eu não gostei disso. Eu não gostei. Se isso aqui tivesse sido um flashback do Megumi quando ele estivesse acordando na cama um pouco mais pra frente, tá? Esse final teria sido um pouco mais triunfal, pelo menos pra galera, né? Teria sido um pouco mais triunfal, porque eu não gosto desse final alívio do Sukuna, de matar o Sukuna como um alívio. O Sukuna era o rei das maldições, ele não era uma hemorroida, porra. Você não fica aliviado quando você mata o Sukuna, você comemora quando você mata o Sukuna. A galera toda conseguiu conquistar um obstáculo absurdo, mas esse contexto de alívio e a fala final da Uralme realmente pra mim tirou o brilho desse combate, né? Tirou o brilho desse combate. E eu gostaria que tivesse brilho, porque é um shonen de porrada, porra. A gente tá aqui, a gente acompanha esse negócio majoritariamente pela ação. A interação com os personagens não é tão importante assim nesse tipo de shonen, porra. É interessante, né? O personagem ter uma história que prenda, né, a gente, a nossa atenção. Mas a gente tá aqui pra ver os golpes, pra ver a ação. Tirar o triunfo desse negócio é meio complicado. Mas foi um alívio, né? Sukuna deixou de ser o rei das maldições e virou uma hemorroida, virou uma constipação, infelizmente. Mas é interessante, né? O negócio caindo aqui. E aí cai no chão, tem o barulho, né, da carne caindo no chão. E aí a gente tem o momento do lobo branco do Yuji, né? Isso aqui é interessante, ele pergunta como vai ser, Sukuna, né? A proposta ainda tá de pé, né? Se você voltar pra mim, eu não te mato, né? Você não voltar pra mim. E aí o Yuji fala, Sukuna e você sou eu, nascemos carregando uma maldição sem nem percebemos, né? Que tipo de monstros vamos nos tornar é uma questão de sorte. A minha sorte foi o meu avô, né? Foi o teu meu avô. Então vamos tentar de novo. Não para amaldiçoar alguém, mas para viver com outro alguém, né? Mesmo que ninguém mais o aceite, somente eu poderia viver com você. Que voltar pro Megumi, ele não volta, né? Devo te parabenizar por ter levado essa tolice até o fim, né? E Yuji Itadori, né? O Sukuna fala, né? Mas não me subestime, eu sou uma maldição, afinal. Isso aqui é um pouquinho da história do Sukuna, tá? O Yuji, ele deve ter visto, sim, a memória do Sukuna. Ele ter essa conversa íntima entre eles, né? Só que a gente não viu esse ponto, né? A gente não viu. O Yuji viu muito mais coisa que a gente não chegou a ver nesse ponto, né? Mas o Sukuna manda, né? Isso que diziam dele, aparentemente, né? Desde que ele nasceu, né? Que ele era uma maldição, né? Entre aspas, né? Ainda bem que o termo aqui tá entre aspas. Mas o Joanne com certeza vai cagar essa parte, com certeza. Mas a tradução do Marcos Oliveira tem sido consistente. Então eu espero que o Marcos não cague nisso aqui, né? Do Sukuna ser uma maldição. Então, e aí o Yuji corta, né? Com pena, né? Mostra os olhos do Yuji com pena, né? Que o Sukuna sempre caiu pro lado errado caiu pro lado errado do berço, né? Infelizmente. E aí o Yuji olha com pena. Isso aqui, tinha muita gente achando, tá? Que o Yuji realmente devorou esse pedacinho sobre o Sukuna. E o Sukuna agora, como tá muito mais fraco, ele vai continuar vivendo no corpo do Yuji até eles morrerem, né? Até eles morrerem, aparentemente, né? Eu não sei o que eu pensaria disso. Realmente rebaixar o rei das maldições a isso tudo, não sei. Eu preferia que ele morresse com alguma dignidade. Porque ele foi um vilão maneiro pra gente até esse ponto, né? Que ele morresse com alguma dignidade e a galera continuasse com a dignidade também. Eu preferia isso do que esse final de alívio. Mas, né, a gente vai saber disso no próximo capítulo. E aí corta pra Uralme. Eu vi uns detalhes interessantes no perfil da Kaizen, né? Da Kaizen Backup. Eles estão falando que o modo como ela se matou aqui é tipo um seppuku de mulher. Seppuku de mulher que tava se despedindo do marido, né? Do modo como ela cortou a cabeça aqui, né? Cortou a cabeça, usou o gelo nela mesma, cortou a cabeça. Interessante, tá? Ela poder usar o gelo nela mesma. A gente já viu que eles conseguem se machucar, mas ela cometer seppuku usando a própria técnica é maneiro aqui, eu achei maneiro, né? E o que ele estava fazendo que ela estava sem... Tava pelada, né, praticamente aqui. O que ele estava fazendo aqui com o Hakari, né? É interessante isso aqui. E vi uma galera
é surpresa que a Uralme era mulher. É mulher, porra, sempre foi. O nome do, pelo menos do receptáculo Shiori, né? É mulher. Era mulher. E aparentemente tem esse contexto, né? De que ela tratava o Sukuna como marido, né? Entre aspas, né? E aí ele morreu, ela cometeu o seppuku junto, né? Pra ir junto com ele. Aí, né? Aí o Hakari fala, o que você vai fazer agora, né? Porque o Hakari tava colecionando feiticeiros, né? Colecionou o Hajime, colecionou o Charles. Ele já queria colecionar a Uralme agora, né? Ver se ela entra pro bando dele agora. Pro chapéu de palha do Hakari, né? O navio, o Gon Hakari Senpai. E aí ela fala, né? Como eu disse, né? Acabou, né? Não resta mais nada pra fazer. Se o mestre Sukuna perdesse, a única causa pra sua derrota seria por ser um corpo encarnado, né? A única fraqueza foi a fraqueza, né? Todo o sistema foi a fraqueza, né? Ter 20 dedos e tudo mais. Enquanto tivesse um dedo separado, seria uma fraqueza. Vários dedos separados foram fraqueza, infelizmente. Será que os dedos mantiveram? Será que os dedos ficaram? Será que os dedos viraram pó? Será? Interessante, porque os dedos eram um item, né? Era um item em si. Era uma maldição presa. Era uma maldição que prendia uma alma num item físico. Eram três pedaços, né? A maldição, a alma e o item físico, né? Eu espero que os dedos não virem pó. Porque esses dedos agora são patrimônio histórico da humanidade. Vou botar esses dedos no museu. Né? E aí a Uralme manda, né? Não é que vocês sejam fortes, vocês já tiveram sorte, né? Vocês se salvaram por terem nascido 1000 anos depois dele. Que se fosse o original, né? Sem precisar dessas gambiarras para continuar vivo, eles estavam ferrados, né? E aí o Hakari fica animado, né? Esse é o melhor elogio para alguém como eu, né? Ela aceita, né? É mesmo, né? E aí termina de virar pó, né? Se destruiu usando o gelo, né? Se congelou e se quebrou toda. E aí o Megumi acorda. Se aquela conversa tivesse sido agora, um pouco antes, né? Essa página antes do Megumi acordar, eu acho que teria mantido o triunfo melhor nesse ponto, né? Em vez de ser um alívio, esse clima de alívio pro Sukuna. Mas eles acordaram, né? O Megumi tá num quarto rico, né? Um quarto bonito aí, quarto chique. E ele percebe que a molecada tava preparando a surpresa, né? A Nobara entrou nessa de fazer essas molecadas do Yuji, né? Ele pega a Jin da Kugisaki Vivinha da Silva. O texto da Kaizen tá muito bom, né? Nesse capítulo aqui. A redação da Kaizen tá muito bom nesse capítulo aqui. Parece que eles melhoraram, né? Melhoraram bastante. E aí o Megumi fala, é isso, né? Foi mal, né? Tipo assim, né? E aí o Yuji fala que ele chorou um pouquinho, né? Quando ele viu a ressonância. O Megumi não ficou surpreso porque ele estava dentro da alma do Sukuna, ele estava vendo tudo, né? E aí eles vão ao que interessa, né? Vão abrir as cartas, né? As cartas, eles decidiram que abrir só quando eles três estivessem juntos, né? E é uma carta do Gojo Sensei que ele estava com a Yeri-san, né? A Shoko deixou para eles, né? Isso aqui tem um contexto interessante aqui um pouco mais pra frente, né? A Elizabeth só tem 2 cartas, né? Porque o Gojo falou pessoalmente com o Yuji. Pelo que o Yuji tá falando aqui, eu acho que o Gojo não tá vivo não, hein? Pelo menos ele não sabe disso, né? Espero que não tenha essa ressurreição do Gojo agora no final. Né? Mas pelo que ele falou aqui, o Gojo não teria por que entregar as cartas se o Gojo estivesse vivo, né? A não ser que seja uma piadinha dupla, né? No próximo capítulo vai ter uma caixa gigante e o Gojo vai ser dentro da caixa gigante. A mesma piada. Eu até eu acharia engraçado se fizesse essa bosta, né? E aí ele fala, bora abrir rápido, né? E aí a carta da Nobara, olha só, é uma informação aonde a mãe dela tá e o que a mãe dela tá fazendo, né? E ela fala, eu não estou interessada, ela fica um pouco nervosa, né? E ela tem esse comentário aqui, ó. Que incrível, né? Como ele descobriu o paradeiro daquela mulher. Aí ela fala, será que ela era uma autoridade de classe especial? Como assim? A mãe da Nobara é a Usami? Que eles estavam falando? A mãe da Nobara era uma feiticeira de classe especial? Estranho, né? Jogar isso agora, né? Mas é só um pouquinho de história de plano de fundo para Nobara. Isso devia ter vindo antes. Isso devia ter vindo antes. Poderia ter encaixado isso antes. Muito antes, né? Lá no começo, né? Pra gente saber um pouco. A gente sabia da avó da Nobara, a gente não sabia da mãe da Nobara. Aparentemente. Eu sempre achei que a Nobara tinha mãe e pai, né? Mas aparentemente ela era criada pela avó. A mãe dela saiu fora. A mãe dela era feiticeira. É feiticeira andante, né? E aí eles olham, né? O Fushiguro começa a rir, né? Porque ele percebe que a carta dele é a mesma coisa.
É os paradeiros do pai dele, né? Só que é um pouco anticlimático, né? E aí o Gojo fala, infelizmente seu papai não está mais por aí porque eu matei ele, né? Então ele não volta mais, né? É estranho isso aqui, muito estranho esse negócio aqui, porque o Toji Fushiguro, ele registrou o Megumi. Ele é legalmente o pai do Megumi, né? E quando ele morreu, não teve atestado de óbito? A polícia não notificou a família Fushiguro de que o Toji tinha morrido? Ou os feiticeiros foram lá e cataram o corpo do Toji rapidamente e nunca foi notificado que ele morreu? Ou a polícia do Japão é babaca desse ponto, eles não notificam a família da pessoa que teve um óbito. É muito estranho isso aqui, né? Eu sempre achei, né? Porque como o corpo do Gojo, o corpo do Toji estava no mercado negro, né? Porque a Ogami tinha um pedacinho do osso dele, né? Então provavelmente o corpo dele foi pilhado naquele momento, né? Alguém pilhou o corpo dele. Mas a polícia deve ser corrupta, né? Nesse ponto da sociedade Jujutsu. Infelizmente não avisaram, né, a família de que o patriarca da família tinha ido a óbito. Foi muito estranho isso aqui, né? Mas estava esperando aparentemente o Toji voltar para casa, né? E morreu porque o Gojo matou ele. E é só isso, né? Só isso, não tem mais nada disso. A lança invertida não ficou de herança para o moleque? Porque isso eu gostaria mais de ver isso. Isso seria uma herança mais interessante do que esse resultado, né? Do que esse resultado focado em personagem. O melhor resultado aí seria ele deixar uma herança pro moleque. Seria interessante. E aí eles falam, lascou, né? Temos que ir até a Maki-san e os outros, né? Ele fala, você também vem, Fushiguro. Você também vem, né, Fushiguro, né? Aí o Fushiguro pergunta, né? É mesmo, eu preciso me desculpar e agradecê-los corretamente, né? E aí eles falam, não é isso que ele quis dizer, né? Ele fala, é sobre o Okotsu Senpai, né? O Okotsu Senpai, temos que ajudá-lo, né? E aí a gente vê a Maki, né? Aparentemente, pelo que a galera da Kaizen falou, é a Maki que grita, tá? Yuta, seu desgraçado. Então aqui eles confirmaram que o Yuta ainda tá vivo, né? A gente só deixaram o suspense, né? Se o Yuta tá vivo no corpo do Gojo, ou se ele voltou pro corpo dele e ficou com alguma sequela, né? É estranho isso aqui, mas eu acho que o Gojo não tá vivo não. A não ser que venha a piadinha da caixa, né? Na próxima, né? Mas tá todo mundo nervoso aqui. Eu acho que isso aqui não foi muito tempo então, tá, galera? Acho que não foi muito tempo não. Porque não consertaram o dedo do Yuji. E agora tava na margem pra consertar, né? Eu acho que algumas horas só depois do Megumi acordar. Acho que é só isso, né? Porque a Nishimiya ainda tá com a roupa de frio, né? Que ela usa porque ela voa alto, né? Precisa da roupa de frio. O resto da galera tá aqui. A gente não vê se a camisa do Kusakabe tá cortada ou não. Mas até lá na época do inventário, né? Algumas horas depois, quando o Geto apareceu, ele tinha trocado de uniforme. Para um uniforme que não tava rasgado, né? Ainda tava ferido um pouco, mas o uniforme ele trocou de roupa, né? Mas é isso, né? Esse é o fim do capítulo. Restam mais 3 capítulos pro grande final. Eu tô insatisfeito, tô extremamente satisfeito. Eu ainda tô com raiva ainda, mas eu não vou entrar nisso aqui, né? Aqui com certeza vai ter mais detalhes mais pra frente, tá? Porque se isso aqui passou muito tempo, eles iam ter que continuar fazendo aquele joguinho de ficar passando ponto um pro outro, porque o jogo do abate não acabou. Então vai vir o paradeiro da Tengen, provavelmente, né? A gente não viu se ela conseguiu escapar do corpo, ou se ela tá dentro do Megumi ainda. Não sei, né? Não sei. O que aconteceu com os 3 dedos que caíram no chão? Porque o Sukuna do capítulo anterior cuspiu 3 dedos. Tava lá no chão. Eles estavam inclusive fumaçando, né? É verdade. Onde está a fumação. Então tem o paradeiro do jogo do abate, né? Se eles continuam tendo que passar pontos e tudo mais. Talvez a aventura do próximo episódio, tá? Seja essa aventura final seja acabar com o jogo do abate, dar um jeito de acabar com o jogo do abate, porque o jogo do abate é feito para continuar infinitamente. E agora que eles têm esse loop, né, de poder passar pontos para evitar a morte por remoção de técnica, a cada 19 dias sem ganhar ponto, ou sem os pontos se mexerem, a pessoa morre por remoção de técnica, né? Então essa galera tem que continuar. A Nishimiya aparentemente é uma jogadora, né? A gente sabe que o resto da galera aqui é, né? Também. Até o Panda é um jogador. Até o Panda, né? Então veremos, né, o que aconteceu, o que vai continuar isso aqui. Eu não gostei do clima de alívio. O Yuji não é o novo rei. Eu espero que não seja um título para ele. Não é, né?
E agora tem esse negócio do Okotsu, né? Será que ficou no corpo do Gojo? Esse é o mistério que ficou, né? Mas não faria isso a esse ponto. O corpo dele estava costurado por uma boa razão, né? Provavelmente isso aqui é a Maki nervosa, né? Provavelmente ela vai fazer uma declaração dela do jeito dela, né? Do jeito dela. Eu espero que ele não tenha ficado no corpo do Gojo. Isso seria nojento. Melhor ele voltar pro corpo dele. Né? E aí volta pro corpo dele e traz a Uro de volta também. Eu queria ver a Uro, né, no final. Mas é isso, né? Eu fico por aqui. Eu vou até o fim, tá? Eu não vou dropar a série não, apesar de ter ficado extremamente decepcionado. Eu vou até o fim, mais três capítulos, né? Vamos até o fim. Mas é isso. Eu tô gravando isso na sexta, mas só vai ao sábado de manhã. Tenha um excelente resto do fim de semana. Deixem aí, né? Abram o coração aí o que vocês acham. Né? E é isso, né? Eu fico por aqui. Tenha um excelente resto do fim de semana e até mais, galera. Tchau, tchau.